Olá, irmãos, amigos e todos que assistem os cultos da Igreja Evangélica Batista Moriá. O culto está começando e eu convido a todos para que juntos possamos adorar, louvar o nosso Deus, orarmos uns pelos outros e aprendermos mais da Palavra de Deus. Em Apocalipse 4, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Vamos adorar esse Deus único que fez os céus e a terra e cada um de nós. Vamos juntos cultuá-lo? Olá, irmãos e irmãs. Eu escolhi um versículo que está na carta aos Filipenses 4:4, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Que maravilha! Repete 2 vezes a palavra alegrem-se. O nosso Deus é o Deus de alegria. Ele nos deu um mundo lindo para morar. Mas o maior e o melhor presente é Jesus como nosso Salvador. Vamos orar. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Papai do céu, te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, pela sua bondade e misericórdia. Te pedimos que abençoe todas as crianças, que elas recebam o presente, o Senhor Jesus como Salvador. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos a mais uma lição com os personagens bíblicos. Hoje o personagem é muito conhecido, todo mundo sabe contar a história de Golias, o gigante, e seu confronto com Davi. Até a minha netinha sabe contar essa história. Querem ver? Vamos contar a história de Davi e Golias. O Davi era um gigante. O Davi era um gigante? Não. O Davi era o quê? Ele era filho de Jessé, isso mesmo. E ele era pequenininho? Era bem pequenininho, ele era um pastor de ovelhas. Um dia, o Davi resolveu desafiar o Golias com a sua funda. Muito bem, ele pegou as pedrinhas, girou, girou, girou. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, o Davi resolveu desafiar o Golias com a sua funda. O Golias estava amedrontando todos os soldados, mas o Davi foi lá, corajoso, e desafiou o Golias com a sua funda. O garoto atirou uma das suas pedras na testa do gigante e caiu no chão? Inconsciente, muito bem. Com medo, os filisteus fugiram e Davi foi coroado o novo rei de Israel. Muito bem. Não é lindo? Então, nosso personagem é bastante conhecido. E eu espero no meu coração que, apesar desse personagem ser bastante conhecido, que nós possamos extrair lições importantes para as nossas vidas. Que Deus possa falar ao seu coração através da leitura do texto e das reflexões que vamos fazer. Bom, essa história acontece na época em que o rei Saul reinava em Israel. E Golias era de Gate e estava defendendo os filisteus, que eram um povo inimigo do povo Israel. Os filisteus estavam situados à costa mais baixa do Mediterrâneo e lutavam para conquistar povos e territórios. Golias era um guerreiro desde moço, o que indicava que já havia participado de muitas batalhas. E os relatos apontam que era comum haver duelos entre guerreiros que trouxessem vitória para um dos exércitos. Então, ao invés de o exército inteiro batalhar, apenas um representante de cada exército faria um duelo e quem fosse o vencedor ali daquela batalha levaria a vitória para o seu povo. Ele era um homem de alta estatura, aproximadamente 2,92 metros, quase o dobro da minha altura. E ele possivelmente era um dos descendentes remanescentes de Anak, aqueles homens de alta estatura. Lembram? Nós já falamos aqui em algumas histórias, especialmente na história sobre o personagem Caleb, eram aqueles povos que foram dominados por Josué, cuja herança ficou com Caleb. Esses remanescentes, eles se beneficiavam da sua alta estatura e era comum que eles servissem a povos estrangeiros como mercenários. Então, eles se apresentavam como sendo daquele povo, mas não era. Então, possivelmente, Golias não era filisteu, mas estava ali representando e ganhando alguma importância significativa para representar os filisteus. Ele era forte, além de forte, além de alto, ele era forte. E o texto diz, com detalhes, que ele estava bem armado e fortemente protegido. Vejam, o texto diz o seguinte: ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Sem dúvida, Golias era alguém que colocava respeito ao mais habilidoso guerreiro adversário, respeito e medo. Além de imponente, Golias também era uma pessoa ousada e arrogante.
Golias então faz um desafio aos israelitas, dizendo: se um guerreiro israelita conseguir me derrotar, então os filisteus ficam submissos a Israel. Mas se eu, Golias, sair vitorioso do confronto, os israelitas passam a ser servos dos filisteus. Diante das ameaças e da imponência de Golias, os israelitas, incluindo o rei Saul, ficam com muito medo de enfrentar esse gigante. E aí então surge Davi na nossa história, um jovem, que era então jovem, que consegue convencer o rei Saul de que poderia lutar contra o gigante. Ele passa num riacho, Davi passa num riacho, pega 5 pedrinhas lisas e vai ao encontro do gigante levando apenas o seu cajado, a sua funda, o seu alforje com 5 pedrinhas. O confronto se dá e a morte do nosso personagem de hoje acontece com uma pedra que é acertada diretamente na sua testa e deixa possivelmente numa situação de quase morto. Caído no chão, Davi corre em direção a Golias, pega a espada do próprio gigante e corta fora a sua cabeça. Davi faz então um desfile com a cabeça de Golias e leva até Jerusalém para que todos vissem. E as armas de Golias são guardadas na tenda de Davi. O armamento, então, fica guardado por Davi e depois, mais adiante, no outro momento da história de Davi, quando ele foge do rei Saul, ele se lembra, então, que essa espada estava guardada, enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal, como está relatado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Dito tudo isso sobre o nosso personagem, vamos às lições que aprendemos com Golias. Primeira lição: precisamos reconhecer as armas do gigante e nos proteger de suas afrontas. Precisamos reconhecer as armas do gigante e nos proteger de suas afrontas. O texto diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. A nossa história de hoje é de um gigante literal. Ele era forte, alto, assustador. Ele era um inimigo, um homem guerreiro. Entretanto, todos nós, em alguma medida, em algum momento da nossa vida, nos deparamos com gigantes que se colocam para nós de forma até parecida com esse gigante Golias. Às vezes, os gigantes são para nós pessoas, são limitações que nós temos, são frustrações, são medos, são algumas situações, são dificuldades que temos que vencer, como uma grande batalha. No caso de Golias, além da força física e assustadora, ele usava de um artifício muito cruel, que torna as pessoas corajosas em pessoas medrosas. E ele afrontava diretamente o povo de Israel. Olhem, repetidamente, todos os dias, durante 40 dias, manhã e tarde, ele ameaçava e afrontava o povo de Israel. Esse tempo todo de afronta, tanto tempo escutando aquelas afrontas, é mais do que suficiente para as pessoas acreditarem que elas não têm condições de enfrentar esse inimigo. É como uma lavagem cerebral, Eu sou forte, você é fraco, eu sou forte, você é fraco. Então, durante muito tempo, algumas vezes ao dia, esse discurso era repetido. Eles tinham tanto medo, os israelitas estavam com tanto medo de lutar contra Golias e os filisteus, que o rei Saul chegou a prometer
riquezas, isenção de impostos e até uma filha em casamento para quem quisesse disputar essa luta com Golias. Mas estavam todos com muito medo, ninguém acreditava que poderia vencer. E assim ninguém cedeu a essa oferta tão interessante, né, do rei Saul. As pessoas ficaram muito intimidadas com as palavras que Golias proferia todos os dias. E assim, muitas vezes nós ficamos amedrontados, desencorajados com palavras, com ameaças que nos destroem, que fazem com que a gente perca a força, que perca a coragem. Palavras como você não consegue, você é incapaz, olha de onde você veio, você não merece, ou você é feio, alto, baixo, magro, gordo, voz fina, voz grossa. Então é muito comum que os inimigos, os nossos inimigos gigantes, nos afrontem com palavras assim, né? E com essas palavras, esse gigante se torna ainda maior e nós, os humilhados, ainda menores. Mas vejam o que Davi fez ao conhecer as ameaças do gigante. Davi foi o único que lembrou, né? Falou assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa declaração deixa Davi muito mais forte. A fala de Davi é muito mais forte. Quem é esse incircunciso filisteu? Ele sendo um descrente, ele não sendo temente a Deus, as palavras dele, as ameaças não teriam efeito nenhum frente ao poder soberano de Deus. Nós, filhos e filhas do Altíssimo, devemos reconhecer a nossa força, a nossa origem e a nossa criação. Lembrarmos de onde nós viemos. Quem nós somos? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Quem é o gigante? Quem é o Golias? É um incircunciso filisteu. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, salvos por Jesus Cristo e extremamente amados por nosso Pai. Então, quando nós enfrentarmos situações de afrontas, devemos nos proteger, lembrando de quem nós realmente somos. A segunda lição que aprendemos com Golias é que precisamos escolher as armas certas para o confronto com o gigante. Precisamos escolher as armas certas para o confronto com o gigante. Vamos ao texto. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, um ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E Davi depois, posteriormente, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Estava nítido que o duelo era muito desigual. Vejam, Golias era um homem experiente em batalhas, grande, forte, estava protegido, armado, preparado para confrontos. O Golias existia para isso. Por outro lado, Davi, um homem pequeno, jovem, pouco experiente, apesar de que ele convenceu, né, ao rei Saul que ele já havia lutado com o leão e com o urso, mas não se conhecia, né, a fama de Davi como um guerreiro. E ele sequer tinha armamentos ou armadura. E até o rei Saul tentou colocar nele a sua indumentária, mas não coube, e Davi dispensou aquilo e falou: não, eu nem caibo aqui, isso aqui é muito desajeitado para mim. E ele desprezou essa proteção. E ele foi apenas com seus instrumentos de trabalho, os instrumentos de um pastor de ovelha, o cajado e a funda. O cajado para proteger as suas ovelhas, para pegá-las de um lugar meio arriscado, e a funda para afugentar os inimigos, os animais inimigos.
Bom, a luta seria desigual e uma tremenda ignorância se Davi achasse que pudesse lutar fisicamente corpo a corpo, lutar com as mesmas armas. Então ele sabia que teria que lançar mão de outras estratégias. Se o modo de lutar do gigante seria pela força física, Davi então teria que escolher outras armas. E ele reconhece então que ele tem que lutar, alguém tem que lutar com o gigante, alguém tem que parar com aquela afronta, mas a força dele seria dada por Deus. E Davi sabia que contra essa arma, contra essa força, o gigante jamais poderia lutar. Nós, né? Quantas vezes nós queremos entrar numa batalha desigual, né? O inimigo é enorme, ele é gigante, nós somos pequenos, e às vezes nós queremos usar as mesmas armas que o nosso inimigo. E é óbvio que nós vamos perder se usarmos a mesma arma. Isso é uma grande burrice, seria uma grande burrice de Davi se fosse querer lutar corpo a corpo com o gigante. Às vezes um chefe que grita, né? Um marido que ofende, uma doença que assola, um medo que persiste. Como que a gente vai lutar com as mesmas armas? Muitas vezes o duelo, o confronto, a luta é necessária. Davi poderia simplesmente falar, não, Deus já vai ganhar essa batalha, para que eu vou batalhar? A batalha é do Senhor, ele que batalhe sozinho. Não, Davi foi, mas ele foi com as armas certas. Neste momento é preciso escolher as armas certas e saber que a luta é do Senhor. Vejam, as frágeis armas de Davi eram apenas um pretexto para a batalha. Ele sabia e declarou para Golias e para todos os que estavam presentes: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Quando o confronto acontecer, meu irmão, minha irmã, peça a direção de Deus para a escolha das armas certas. Coloque tudo nas mãos de Deus e não lute com as suas próprias forças, não vai dar certo. Mas se você colocar nas mãos do Senhor e entender que Ele é quem cuida, Ele é quem faz, Ele é quem batalha, a vitória será certa, será possível. Lembra do Salmo 127, versículo 2, versículos 1 e 2? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia toda uma sentinela. Vai ser inútil, não vai adiantar de nada você dormir, trabalhar penosamente, né? Obter o suor do seu trabalho, não vai adiantar de nada se o Senhor não estiver presente, porque enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, o Senhor opera. A maior arma contra o gigante não foi a funda, não foi a pedra. Golias não fazia ideia, né? Ele estava blasfemando contra o Senhor. Ele não fazia ideia de qual seria a arma utilizada contra ele. E nessa batalha, Golias ficou menor do que um passarinho, menor do que uma andorinha que leva uma pedrada de uma criança ou de um adolescente. E aí, quando a batalha é do Senhor, não há gigante que possa vencer o nosso Deus. Por fim, a terceira lição: precisamos nos proteger de novos gigantes, de novas afrontas. Precisamos nos proteger de novos gigantes, de novas afrontas. Vamos ao texto. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele. Desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. De uma forma pública e cruel, o gigante foi derrotado. Davi precisou chegar às últimas consequências. A pedra certeira na testa que derrubou o gigante provocou a sua testa e possivelmente o deixou quase morto, porque mais adiante ele fala que ele realmente matou, né, cortando a sua cabeça. Ele é decepado então e Davi expõe a cabeça de Golias e leva até Jerusalém. Frente a essa cena terrível e cruel, todos os inimigos saem correndo e fogem. Ninguém mais ousa
enfrentar ou afrontar o povo de Israel. Quem vai ser mais corajoso do que Golias para enfrentar este inimigo? Neste momento, a afronta termina, a humilhação se cessa, o inimigo bate em retirada, sai correndo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou sugerindo a ninguém, né, para andar aí com uma atiradeira ou com uma pedra, matando pessoas e muito menos as decepando, né, cortando suas cabeças. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que diante dos inimigos gigantes que a gente vive, internos ou externos, de afrontas, a gente precisa agir de uma forma que a afronta se encerre, né? Que o inimigo não fique se aproveitando em outras situações e volta e humilha, né? A gente tem que dar um basta, a gente batalha contra esse inimigo e dá um basta na humilhação. Eu sempre me lembro, né? Os irmãos devem se lembrar também de casos e histórias que o pastor Elias conta, e por diversas vezes ele falou assim, deu exemplos de casais que vivem um inferno, né? Quando estão juntos, e eles resolvem se separar para acabar com esse inferno. Só que mesmo se separando, eles continuam vivendo no inferno, só que agora infernos em casas separadas. E aí a gente pergunta, por que isso? Você se livra de uma humilhação, você se livra de um problema, né? E continua vivendo este problema. Isso não é inteligente. Devemos nos proteger dessas situações que se perpetuam e que não têm fim e que só nos fazem mal. Parece um pouco uma doença, sabe? Uma infecção que é maltratada, que não é bem tratada, né? Um câncer, uma infecção, não toma o antibiótico correto, não faz o tratamento correto. E quando a gente menos espera, né, o organismo está fragilizado de novo, o inimigo vem, o gigante vem mais forte, e aí ele volta e de novo aquele pesadelo, e vem as humilhações, e vem as afrontas, e a gente fica cansado de tudo aquilo. Uma vez que a batalha é vencida, meu irmão, minha irmã, é partir adiante. Segue adiante, carrega essa vitória com você. Após essa vitória, o povo de Israel não seria mais insultado pelos filisteus. E é assim que nós devemos fazer ao vencermos os nossos gigantes. Lembrar que a batalha já foi vencida e o nome do nosso Deus foi glorificado. Entendemos aqui que o propósito principal da batalha não era perpetuar o nome de Davi, apesar de que isso sim fez, né, com que o nome de Davi fosse fortalecido. Mas ele foi um instrumento de Deus para que a glória, a honra fosse dada, fosse atribuída ao Senhor. O povo de Deus, o seu povo, o povo de Israel, foi protegido dessa vergonha e encerrada ali as afrontas que os filisteus faziam contra Israel. E assim será com as nossas vidas. As nossas vitórias são para nos tornarmos pessoas melhores, para vivermos num mundo mais justo, para engrandecer o nome do nosso Deus. Concluindo, meus irmãos, todos nós temos gigantes e eles são realmente assustadores. Mas nós podemos reconhecer as armas desse gigante, os armas de estratégia, de inteligência e nos proteger das afrontas. Contarmos com as armas certas para o confronto com os nossos inimigos, os nossos gigantes externos e internos, sabendo que Deus está conosco e assim nos protegermos de novos gigantes e de novas afrontas. Que tal, como tarefa para essa semana, nós ficarmos mais atentos às afrontas que sobrevêm sobre nós, nos fortalecemos na leitura da Bíblia e na oração. Vamos ler mais a Bíblia essa semana, vamos orar mais ao Senhor, vamos pedir mais a direção de Deus. E assim nós vamos ter mais condições de enfrentarmos os nossos gigantes. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. O Salmo 142:1 diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E é nesse espírito, nessa posição de reverência, de submissão e de vulnerabilidade que nós nos chegamos nesse momento ao Senhor,
para agradecer, para pedir, para entregar nas mãos dele os nossos destinos, as nossas vidas, as nossas decisões. Vamos então orar. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor nos formou no ventre de nossas mães e não há ninguém que nos conhece do jeito que o Senhor nos conhece. E nesse momento nós queremos entregar nas tuas mãos as pessoas que sofrem pela perda de seus parentes, como a Rose, que perdeu seu irmão, como o Ítalo, namorado da Bia, Senhor, que perdeu sua avó. E também nos juntamos à irmã Maria José, que nesse momento sofre o luto e a perda de sua mãe, Dona Maria, ela e seus irmãos, seus sobrinhos. Pai Santo, que o Senhor esteja confortando a todos e nesse momento lembrando os familiares da vida cristã que a irmã Maria viveu. Então nós também, nesse momento de dor, damos graças pela vida da Dona Maria e o que ela representa e representou para nós. Também te pedimos direção a Deus para a liderança da igreja, para que essa conversa, para que o planejamento da volta aos cultos presenciais seja em todos os detalhes guiado pelo Senhor. Porque sabemos que o Senhor quer as nossas vidas preservadas, sabemos que o Senhor nos ama e de que o Senhor tem preparado um momento especial, um momento seguro, onde poderemos mais uma vez nos encontrar pessoalmente, presencialmente e ainda assim respeitar e preservar a vida daquelas pessoas mais vulneráveis. Te pedimos que o Senhor continue nos dando direção no nosso dia a dia, que nós nos acheguemos sempre ao Senhor, que possamos desfrutar de amizade e conhecimento e que possamos nos lembrar de que o Senhor não nos deseja mal e de que os nossos planos e futuros estão nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela presença do teu Espírito Santo que a cada dia nos guia no nosso afazer. E te pedimos e te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Bom dia, queridos irmãos, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para falar sobre a retomada dos cultos presenciais. Nós estamos junto com um grupo escolhido pelo pastor Elias, analisando protocolos para a retomada dos cultos presenciais. Aos poucos nós vamos trazendo aqui notícias novas, vamos explicando para vocês quais serão os protocolos e como que irá funcionar. Mas por enquanto, para hoje, o meu recado só poderá participar do nosso culto presencial quem estiver completamente vacinado, 15 dias após a segunda dose. Então, se você ainda não tomou a primeira dose, vá até um posto de saúde e tome sua primeira dose. Se você ainda não tomou sua segunda dose, caso já esteja na hora, vá até um posto de saúde e tome a sua segunda dose, porque só assim você poderá participar conosco dos cultos presenciais. Queremos muito estar juntos logo em breve, mas para isso precisamos todos nos cuidar. Um beijo, irmãos. Bom domingo. Bom dia, irmãos. Nessa última semana, nós comemoramos o Dia das Crianças e o Dia dos Professores. O ensinamento e o aprendizado na infância são extremamente importantes. Faz todo sentido comemorarmos o Dia dos Professores e o Dia das Crianças no mesmo mês. Nós agradecemos aos professores e às crianças. É através deles que nós podemos construir um novo futuro. Que Deus abençoe a todos os professores e todas as crianças.